Então, boa noite novamente, retomando aí a outra aula, né, de hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre relevo, tá? É como eu falei, fiquem à vontade, se vocês quiserem fazer qualquer intervenção, vocês podem ligar o microfone sem problema nenhum, tá? Que a ideia é que a gente somar aí conhecimento, somar um pouquinho de informação, para que a gente tente, né, no final do curso, de repente, tá mais seguro, né, daquela informação, ou pelo menos saber aquele caminho, né, que a gente pode estar buscando, né, para a gente estar dando o feedback, né. A gente sabe, quando surge um concurso, surge uma oportunidade, às vezes fica difícil a gente buscar todo aquele conhecimento, toda aquela informação, né. A gente não consegue ter aquele tempo. Então, se a gente puder somando aqui, vai ajudar muito mais a gente aí na nossa trajetória aí, tá? É claro, isso quando eu falo em termos, digamos, quem gosta de fazer concurso e tudo, mas também tem aquela oportunidade de ser um profissional liberal, que ele vai fazer a sua atividade como um empreendedor, mas também ele, de repente, pode ser um consultor, né? E aí ele vai precisar dessas informações para ele estar orientando, né, o seu público aí, tá? Ou, de repente, ele estando numa empresa, aí ele vai ficar responsável pela gestão ambiental. E aí, o que ele vai propor para a comunidade, né, de ações ambientais? Aí tem várias coisas, né? Aí, entre elas, de repente, vocês podem estar propondo algo assim em relação ao solo, né? Então, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho de relevo e alguns conceitos, né, nessa linha aí, tá? Digamos aqui, essa questão mais teórica, né, que a gente precisa somar para a gente ter o nosso acervo, né, de informações. Então, primeiramente, né, o que é relevo, né? Na verdade, são repetições aí da geografia, né? Mas lembrar aí alguns conceitos da geografia, né? Então, o relevo, de forma geral, ele é a forma, né, que tem aquele solo. De forma geral, é isso. É claro, né, que esse solo ele pode apresentar variações aí por questões locais ou diversos fatores, né? Ele pode mudar, né, a paisagem, né, como a gente já está acostumado, né, digamos, a acompanhar isso, né, a mudança, seja provocada pelo homem ou pela natureza. Mas como nós estamos nos referindo aqui a uma questão mais natural, a gente vai pensar mudanças pela natureza, tá ok? Então, aí existem vários processos, que a gente vai falar aqui na frente um pouquinho, que, digamos, modelam, não, que ajusta essa paisagem, né? E aí isso vem sendo estudado, né, há muitos anos, né, por vários pesquisadores que proporam, né, algumas, digamos assim, algumas classificações desse relevo. E aí, com o avanço da tecnologia, né, com o avanço da ciência, né, como a gente está acostumado, né, tudo está avançando, os conceitos também foi melhorando e foi avançando. Tá? E hoje existe, né, bastante ferramentas, né, que a gente fala de geoprocessamento, ferramentas de sensoramento remoto, que a gente consegue modelar, consegue criar, digamos, uma imagem, um mapa, né, daquela região. Uma imagem, digamos, perfeita, né, com uma resolução de excelente qualidade. E aí a gente, através disso, pode ter digamos assim, caminhar aí para tomar várias coisas, várias decisões, né? Aquela informação que a gente consegue produzir, tá? E aí algumas coisas mudam o relevo, como a gente já está acostumado, né? Ouvir, né? Ou falar, que seria terremoto, vulcão, né? Que seria forças, digamos assim, da própria Terra, né? O próprio fenômeno natural. Ou uma questão mais externa, né? Que envolve algum cenário, podemos dizer assim, como vento, chuva, geleira, tudo isso vai mudar, digamos, a paisagem daquele ambiente, tá? E aí, no caso, eu peguei assim um último autor, eu queria me lembrar o nome dele, que ele dividiu a Terra ou o território brasileiro em três, digamos, classificações de formato de relevo, né? Relevo dividido em três classificações atual hoje, né? Através de vários estudos, né? Que chegaram a essa seguinte conclusão, que seria dividir o relevo do Brasil, no caso, em planalto, a gente já vai falar o conceito, mas a gente já deve ter uma ideia, né? A planície e a depressão.
Então, essa é a classificação do relevo brasileiro. Tá? Esses três formatos. Vocês vejam na imagem aqui, ó, uns desenhozinhos, umas cores, na verdade, né? Um verdezinho, aí tem acho que um lilás, e um azul bem clarinho, digamos assim. Então, vocês percebem já no desenho aí a divisão que o Brasil tem em relação ao relevo. Por exemplo, Planalto, as depressões e as planícies. Tá? Então, vamos seguir aqui, a gente vai ver já esse conceito. Então, a gente pode ver na própria imagem aqui, gente, já uma reflexão, um conceito, né, do relevo. Por exemplo, Planalto. A gente pode já verificar aqui na imagem que é uma área alta, né? Geralmente, digamos, ela está, digamos assim, próxima às montanhas, cordilheira, mas ela tem que ser tipo plana, né? Então, quando eu falo em Planalto, ela está numa altitude, né? Altitude é mesmo que altura mais elevada em relação ao nível do mar, né? Quando eu falo assim, altitude elevada, eu estou me referindo ao nível do mar. E aí, aquela parte baixa é o contrário, é a planície. Tá? Então, aquele mapa estava dizendo isso, que tem áreas montanhosas, que na verdade não é a montanha em si, que seriam os planaltos, né? E as áreas baixas, que seria a planície. Por exemplo, aqui em Abaetetuba, a nossa região aqui, basicamente, é tudo plano, é tudo planície. Ela está quase no nível do mar. Tá? Então, ela é uma área bem baixa. Então, é considerada uma área de planície. E aí, outras regiões, né? Por exemplo, aqui eu não sei bem aqui na proximidade, mas aí eu já morei em Monte Alegre, lá é uma área alta de montanha. Em Itaituba também tem uma área bastante alta, né, em relação ao nível do mar. Então, são áreas de planalto, tá? E por último, a depressão, né? Se você olhar aqui na imagem, é como se fosse um buraco mesmo. Né? Que foi uma área que tem lá aqui tem até o conceito de depressão, né? Ela é uma área, digamos, que possui uma leve inclinação, né? Devido a algum fenômeno, principalmente desgaste ao longo do tempo, né? Ela foi meio se quebrando, né? Fazendo aquele buraco. E aí ela ficou lá meio que uma depressão, meio que inclinado, né? É, que pode ser no planalto ou pode ser na planície. Tá? Então, essa depressão é como se fosse aquelas encostas, né? Aqui tem uma imagem chamada de escarpa, né, que seria essas encostas aqui. Eu posso até considerar essa uma depressão também, tá? Mas aí, de forma assim conceitual, é uma escarpa porque ela está aqui próximo a um vale, ela está sofrendo aqui um processo de erosão, né? E ela também ela é bem inclinada, então ela é uma escarpa, que seria uma área de preservação permanente que confere aí o Código Florestal. Então, basicamente, são de forma geral, assim, geralzona mesmo, esses conceitos de relevo. Agora, há várias subdivisões, por exemplo, eu não coloquei aqui, né? Nós temos aqui um vale, né? Divisor de água, e outros termos aí que vocês vão ver lá naquela disciplina de bacias hidrográficas, né? Alguma coisa assim. Aí vai lá destrinchar tudinho isso. Para a gente que está pensando em relevo, o ideal é a gente entender esses três conceitos: planalto, planície e depressão. Aí eu coloquei relativo aqui porque ele está acontecendo ao longo, ele está meio lento aqui, mas aí se o buraco for maior, consolidado, aí ela já é uma depressão absoluta. Tá? E aí eu trouxe aqui só um comparativo, né, para a gente entender uma situação, porque eu coloquei lá depressão, é como se fosse um buraco lá, né, de forma natural, aquilo lá. Mas se eu tiver lá um processo feito pelo homem, né, e aí eu já posso considerar como se fosse uma drenagem. Né? Então, tem um conceito de drenagem, né, que é a capacidade de absorção, né, da velocidade da água, tá no solo, né? Tem lá um anteparo, né? Que ele vai controlar essa velocidade, seja num tubo, né? Ele vai também direcionar e controlar, que seria a drenagem. E aí, se eu pensar na construção dela, eu chego ao termo também de instalações destinadas com a água. Pode ser água, pode ser líquido, pode ser, por exemplo, o oleoduto, né, de petróleo. É um processo de drenagem. Mas por que eu trouxe isso? É para só fazer esse comparativo que ele é feito pelo homem. A drenagem,
A depressão não, ela já é natural, ela foi acontecendo há milhões de anos, né, aquele processo. E aqui, se vocês verem esse buraco que feito aqui, foi pelo homem, e isso daí pode também trazer consequências, né, seja para o solo, para a velocidade da água, etc. Aí, diversas situações, como acontece nessa imagem aqui embaixo. Né? Não foi feito direito a drenagem, ou foi dimensionada erradamente, e aí acontece o que a gente vê, né? Alagamento e outras coisas. Opa! E aqui mais alguns conceitos, algumas ideias, né, que a gente pode até ver no dia a dia. Então, se eu ver lá um planalto, né, eu posso chamar que é um topo, ou uma encosta que está lá na beirada, ou uma área de baixada, que geralmente são áreas que são alagadas, né? E aí, geralmente, quando a gente for fazer um tratamento naquele solo, naquele espaço, a gente tem lá umas técnicas, a gente vai falar, talvez na outra aula, né? Que seria a construção de curva de níveis, porque se eu deixar dessa forma que não favorece, né, o crescimento da cultura e favorece a erosão, né, o que a gente não quer. Imagine um agricultor com a área dele toda degradada, né, com um processo avançado de erosão. Então, isso aí vai ser um prejuízo. Né? Aí, o que, que a gente faz para isso? Eu estou com a minha área lá cheia de encosta, né, ou baixada. O que, que eu faço para me plantar feijão e arroz? Qual é uma técnica que a gente pode estar sugerindo? Aí a gente tem que mais ou menos dar uma sugestão lá, né, para o cidadão lá, né? Que seria nessa aula aí mais ou menos, né, a gente dá essa indicação. E aí alguns fatores de relevo, né? Que aí aquele plano, planalto, inclinado, de uma encosta, um rio, uma área que está meio cheia lá, está um pouco alagada, que é uma área baciada. São termos que a gente vai ler por aí, né? A gente vai ver lá em algum livro lá de pedologia, né? Que trabalha o solo. A gente pode estar se deparando aí com esses termos, né? Só para a gente relembrar e começar a guardar essas informações, porque lá na frente a gente vai começar a falar lá, ou a gente já até falou de plano inclinado, relevo, plano, que seria lá no planalto, ou na planície, ó, plano alto e planície baixa, né? Então, são termos que a gente já está começando aqui a falar um pouquinho. E aí, aquela parte inclinada, né, que a gente... Professor, Oi. dá para o senhor voltar rapidinho lá esse slide? Eu estou copiando aqui umas coisas. Esse? Tá ok, Adriano? Já. Qualquer coisa você já avisa, aí a gente vai reduzindo a velocidade, tá? Que a gente vai para uma metralhadora, né? Aí, então, o relevo inclinado também não tem muito segredo, né? Porque eu estou chamando a atenção, gente, para esses termos, gente, é justamente para uma prática, para uma técnica que tem. Porque a gente vê muito isso na área rural. Às vezes, é áreas que o agricultor, digamos, não está aproveitando. E isso daí pode ser fundamental para ele, porque de repente, se a área dele for pequena, se ele não tem área para expandir ou área para ele sobreviver, né? Então, pode ser que ele use essas áreas para algum tipo de cultivo, né? Que tenha umas técnicas, né? Que a gente vai falar um pouquinho lá na frente, tá? E aqui ele é como se aqui tivesse uma inclinação, vocês percebem, né? Que aí tem uma parte aqui de matéria orgânica, né? Mas a maior parte dela é composta por rocha. E aí por isso que ele está inclinado, né? Porque aí vai favorecer com certeza aí erosão, né? E aí novamente aqui alguns termos, né? Aí ele cita aqui três situações, né? Digamos assim, um ambiente A, B e C. Ó. Mas é muito corriqueiro isso já para nós, né? A gente que já viu um pouquinho de geografia, já estudou lá atrás, e a gente sabe também no dia a dia esses termos, né? Por exemplo, aqui o A, né? Ele é uma área bem íngreme, né? Ou seja, muito inclinado, né? E na própria figura a gente pode imaginar, né? Se cair água aqui, ó,
não vai ter como filtrar no solo, ela vai escorrer aí, ó. E ela vai levar tudo que tiver pela frente. Principalmente se ela não tiver um anteparo, uma vegetação, né? Então ele está dizendo aqui, né, que no A, no C, eu pulei aqui, né? Eu fiz o contrário. Não favorece a filtração, é má a filtração. Obviamente a drenagem também vai ser péssima, porque vai arrastar tudo, né? Não vai direcionar essa água para nenhum canto. E isso daí tem um outro contraponto que, digamos, não favorece nenhum processo químico. Por quê? Porque não vai ter como se transformar. Isso daqui só vai trazer prejuízo, né? O agricultor que tem áreas desse formato, ele não tem uma boa área para cultivar, né? Nem para criar gado, nada, né? Inclusive tem agriculturas que pegam, desmatam todinho o morro. Aí depois a gente vê nitidamente aí com os buracos no lado, né? Porque já está sofrendo processo de erosão. Então, porque fica muito exposto e aí a velocidade da água acaba arrastando tudo. Eu via muito isso em todas as regiões. Se vocês andarem pela estrada, vocês vão ver, né? Aqueles morros, o pessoal até diz, é lindo, né? Tudo, tiraram todas as árvores, né? Fica só lá, digamos, o capim, o gado, coitado, subindo lá, né? Então, tudo isso é ruim, porque o gado vai fazer mais força, né? Não vai ser tão bom, né? E aqui o A, né, já, digamos, é o contrário, né? Ele vai ajudar, né? Porque ele tem uma área mais plana. Foi para o Planalto, ele não pode ser tão ruim, né, para cultivo, porque ele tem área plana. Agora, se ele for muito, tiver muito cume, né, tiver muito íngreme, aí ele não é tão legal. E o B, ele vai receber tudo, né, que seria aquela parte mais baixa, né? Então, de certa forma, ele vai receber todo, entre aspas, nutriente, tudo que vem aí para ele. É claro, se ele tiver excesso de água, né, ou até mesmo excesso de sedimento, pode ser ruim, tá? Mas, de certa forma, como ele está recebendo todo esse material que está vindo do Planalto, está vindo lá daquela parte mais alta, mais íngreme, pode ser bom para essa região, para os agricultores, né? Inclusive, são as áreas mais recomendadas assim, para fazer qualquer cultivo, né? E aí o processo de erosão, devido a essas consequências do relevo, o formato dele, né? Se ele está numa região mais alta, né? Se ele está exposto aí a regiões que provocam muito vento, né? E aí tudo isso vai favorecer a retirada, né? Desgastar, né? Aquele material, desgastar aquele ambiente lá, né? O solo, no caso. E aí vai arrastar isso para algum local. E aí vai desfazer, né? Uma paisagem, vai montar outra. Por exemplo, lá no Amazonas, em Santarém, quem já foi por lá, Santarém, Oriximiná, Monte Alegre, tem o chamado área de várzea, que a várzea é diferente daqui da nossa, né? A várzea daqui, a gente pensa não, a gente tem um conceito de que a água sobe, né, invade e desce, que acontece nas ilhas, né? Então, aquela área baixa, né, que todo dia tá, digamos, entrando água, né? Na região de Santarém já é diferente. Santarém, Monte Alegre, aí vai embora, Oriximiná, Óbidos, vai tudinho para lá. Aí é como se a água subisse 6 meses e 6 meses ficasse baixo. Aí, por exemplo, a água sobe num período, aí fica lá tudo submerso, some tudinho a área lá, a lama, né? Aquela área todinha fica submersa. Aí depois a água baixa. Ela não fica subindo e baixando todo dia, não. Ela baixa, né? E aí ela fica 6 meses lá exposta. Aí aparece aquela área que a gente fala de várzea, que seria aquela lama, só que é um ambiente, gente, totalmente rico em nutrientes, rico e ela ajuda muito, né, os cultivos. Planta lá feijão, melão, melancia, gente. A produtividade assim é exagerada, é incrível, sem usar nenhum tipo de adubo. Então, e aí já tem, por exemplo, áreas que já está separada pelos agricultores. Aí um detalhe, gente, quando essa água sobe, né, ela cobre toda a área de várzea, quando ela seca, às vezes essa área está em outro local, ela está deslocada. Então, é o que acontece aí, digamos, nesse desgaste, essa mudança aí do relevo, mudança do solo, né? Então, tem esse processo maior, né? Que é uma mudança completamente na paisagem lá no caso aí, essa área de várzea ali daquela região.
A nossa região aqui não, já não tem tanta mudança, mas a gente percebe, por exemplo, ali na hidroviária, no Arapari, né? A gente vê o outro lado, as árvores caindo, né? Porque ali há muita maresia e aí tá batendo água lá, tá sofrendo processo hídrico lá, né? E aí tá mudando aquela paisagem. Aquela lama que tá caindo lá naquela beirada tá indo, digamos, para o meio do rio lá. Que é um problema, inclusive, para os barcos atracarem, porque está vindo esse deslocamento, está ocorrendo uma erosão, que nesse caso lá é erosão, digamos, hídrica, né? Aí também tem a erosão eólica, né, que é provocada pelo vento. Só que às vezes são fenômenos que passam aí muitos anos para a gente observar, né? Tem uns que a gente observa mais rapidamente, como é o caso lá de Santarém, né? Que a gente Santarém, Monte Alegre, né? Que quando seca lá o rio, a gente vê outras ilhas, outros espaços lá, e é uma coisa bem incrível. Aí eles tratam essa região lá como várzea. Tem todo um cenário teórico lá bem interessante. E aí, gente, essa erosão, ela tem também, além de ela ser provocada pelo vento, pela água, ou até mesmo pelo homem, né? Ela tem aí três nomes, ó. Três, é? Mais de três aqui. Eu posso encontrar uma erosão chamada laminar, que tem um processozinho bem tranquilo. Tem aí a erosão chamada de sulco, a ravina, a vossoroca, talvez vocês já ouviram falar, né? Olha, uma vossoroca. Não é pororoca, né? É vossoroca, né? Que seria um processo de erosão, né? E o deslocamento da massa, basicamente, é uma erosão que eu posso juntar aí várias coisas, né? Por um processo, né? Então, a gente vai explicar o conceito dessas três formas aqui, tá? E a gente vai encerrar essa gravação, tá? E aí a gente vai retomar o restante do conteúdo numa gravação que eu vou mandar para vocês, tá? Então vamos lá, então, aqui saber o que seria esse sulco, essa ravina, vossoroca e deslocamento de massa. Eu não sei qual é a ordem que eu coloquei aqui. Aí tem esse vídeo aqui, gente, que ele retoma aí todo aquele conceito e vai explicando, né? Por que foi criado os termos aí, depressão, planalto, relevo, né? E traz até um mapa aqui detalhado aqui, ó. Vou mandar para vocês darem uma olhadinha. Justamente que vai melhorar, né, aquela ideia que a gente falou inicialmente, né? Inclusive, ele tem um canal no YouTube, né, esse professor aqui, o Silvestre, ele é geólogo, e aí ele divide vários temas bem interessantes, né? Se vocês puderem assistir aí o canal dele, vocês vão aprender muita coisa aí, tá? E aqui uma imagem com diversos tipos de erosão que a gente vai falar agora, né? A gente está vendo aqui um buraco, né, que abriu aí no meio da propriedade, digamos assim, uma que ficou desgastando ao longo do tempo, né? E aqui é tipo uns canalzinhos, né? A gente percebe, digamos, que teve aqui uma chuva, né? E a água foi correndo e foi levando tudo. Então, esses são os tipos de erosão que a gente vai ver agora. O primeiro dela é o deslocamento das massas. Então, esse deslocamento a gente pode ver nitidamente aqui na nossa região. Quando bate a água, né, na beirada, principalmente. Eu falo na beirada porque é o que a gente mais vê, né? Mas pode ser provocada por diversos fatores. Assim, uma drenagem mal feita, o solo ele foi encharcando, foi enchendo de água, e ele desabou, desbarrancou, né, como a gente fala. Então, esse basicamente são os deslocamentos de massa, ou seja, cai muita material rapidinho, né? A gente sabe que a erosão ela é ao longo dos anos, mas o deslocamento da massa ele sai só de uma porrada a quantidade de material. Isso pode ser uma consequência, né, uma ideia que os ribeirinhos, né, estão meio que com medo na região aí das ilhas, né? Porque a Cargill vem para cá, né? E quando ela vem, a Cargill ela é responsável pelo transporte daquelas barcaças, ou seja, daquelas balsas, né? É como se tivesse lá, deixa eu ver lá em Itaituba, tinha como se tivesse 12 balsas daquela. E tudo atracadinha lá, tudo junto assim, cheia de grãos, soja, milho, né? Que é o que eles transportam o grão, né? Que a caju é uma commodity, né? Que ela transporta grãos. Então, o pessoal está com medo porque essas barcaças, imagine 12 segura, né? Então, ela vai gerar uma maresia muito grande. E aí ela vai bater na
na beirada dos rios e pode desbarrancar, né, deslocar as massas, né? Por exemplo, é uma situação aí que pode ocorrer de forma real, né? Há diferentes situações aí, tá? Só para a gente ter essa ideia. Então, seria o desmoronamento ó, das massas, né, do solo devido à perda no caso de resistência. O solo está fraco no excesso de água, está frágil. E aqui, inclusive, aqui em Abaetetuba aconteceu, né, um caso, né, das casas aqui do, eu não me lembro qual é o bairro, que as casas elas desabaram, né? Por causa do solo estava muito frágil, encharcado, o solo que era, inclusive, compactado com resto de matéria orgânica, resto de lixo, né? E aí aconteceu esse acidente aqui, né? Então, isso aí foi o deslocamento dessas massas que não estavam devidamente lá compactado, digamos assim, né? Como eu falei, só esses três termos, tá? Para vocês não ficarem tão cansados. Alguma dúvida, alguma pergunta? Aí, gente, a definição aí das três ideias aí, ó, que faltou, né? Suco, ravina e vossoroca. Então, nada mais é do que o tamanho do buraco, digamos, que fica lá no solo. Então, esse tamanho desse buraco, ele vai dizer lá se é um suco, se é uma ravina, se é uma vossoroca. Ou seja, suco são aqueles pequenos, digamos, canais, né? Com uma profundidade, digamos, de até 10 centímetros. Ou seja, é um buraquinho. É como se fosse lá uma lâminazinha de um buraquinho que fosse escorrendo água, então ali já começa um processo de erosão. A gente já vai identificar lá que aquilo pode se tornar um problema para o agricultor. Então a gente tem que começar a, digamos, reflorestar lá aquela área, evitar que o gado ande naquela área, deixar ela lá parada, em pousio, digamos assim. Não vai usar ela por um tempo até o solo se regenerar, se recuperar, porque já está começando a aparecer lá o buraquinho chamado de suco. E se esse buraco aumentar um pouquinho, com mais de 10 centímetros aí até, digamos, 50 centímetros, né? Já vai pensando nesses buracos aí, né? A gente fala de ravina, né? Então, está acontecendo um processo lá de ravina, lá na minha propriedade, porque o buraco já está maior, então a gente tem que ter mais atenção. Eu tenho que isolar logo essa área para que isso não aumente, para que não chegue ao processo da chamada vossoroca, porque a vossoroca já é um buracão. Imagine uma área com buraco para a gente recuperar ela. O que, que eu vou fazer para me recuperar essa área que já abriu um buraco? Então, isso é mais custo, né? Isso é mais caro para o agricultor fazer isso. Se ele vê logo lá o sulco, a ravina, ele já isola aquela área, já tenta drenar essa área para um local, porque se chegar ao processo de vossoroca, o que ele vai poder fazer? Ele vai ter que aterrar aquele buraco, vai ter que encher, vai ter que pegar a terra, não sei de onde, vai ter que aterrar lá e fazer plantio. Ou começar a colocar grama ao redor, de que forma que aquele solo fique mais firme para ele poder se recompor. Porque a vossoroca, a tendência dela é só aumentar, só prejudicar lá aquele cultivo, naquela área, né? Geralmente a gente observa muito isso em área de pecuária, né? Vocês podem ter a oportunidade de olhar um pasto, né? Fica olhando lá de longe, vocês vão ver às vezes um buraco já começando lá, porque o solo tirado todas as árvores, né? Então tá frágil. Então a tendência é clara, ela sobre esse processo de erosão chamada de vossoroca. Vossoroca não dá para esquecer, né? E por último, né, é o processo de erosão, né? Aquela erosão que está logo no início, né? Na verdade, essa erosão a gente pode até chamar ela de lixiviação, né? Porque ela está arrastando aquele material, não tem nada que segure, né? Então cai chuva ou arrebenta lá um esgoto, alguma coisa, e aí ela vai levar aquele material, vai levar o nutriente, vai levar o resto de terra, vai levar as gramas, vai levar a folha, né, matéria orgânica para outro canto, né? Então ele está ali sofrendo um processo laminar, né? Na lâmina, né? Na parte bem próxima à superfície. Porque a gente sabe, né, que lembra que eu falei lá que a gente vai coletar o solo de 0 a 20 centímetros? Então, o solo da matéria orgânica é muito pequena a espessura. Então, qualquer intervenção, se o solo estiver aberto lá e cair chuva, ele vai levar tudo. Então, aí vai desencadear, né, os outros processos, ravina, suco, ravina, até chegar realmente ao processo de vossoroca. Então, qual é a orientação? Reflorestar novamente. Se tiver buraco, vai ter que aterrar. E aí colocar lá diversos tipos de materiais. Agora imagine uma vossoroca, né? Tem um buraco lá, levou toda a matéria orgânica,
só está lá, digamos, às vezes a lama, né, com óxido de ferro, às vezes ácido, e aí o problema vai estar lá para o agricultor, se ele não tomar logo uma medida, porque esse buraco só tem tendência de aumentar. Na nossa região, isso é muito comum, né? Com tanta chuva que cai, né? Então, aí realmente é, temos que tomar todo cuidado com o solo, porque uma vez ele mexido, ele em processo de erosão, né? A recuperação dele é muito mais cara, muito mais lenta. Então, a gente tem que, de certa forma, prevenir. Então, essa questão de reflorestamento, de manter a floresta em pé, ela está muito além do que a gente quer, né? Do que a gente imagina. Porque se a gente tirar ela, a gente vai desencadear aí, olha, tantos problemas, tantas coisas que não vai ser bom para ninguém. Não vai ser bom para o agricultor, porque ele vai ter menos área para plantar e, consequentemente, esse cultivo vai ser mais caro, né? E aí não favorece o clima, né? Ele pode criar outros processos, outros subclimas, né? E aí tudo isso não vai ajudar, né, o meio ambiente como um todo. Então, vocês percebem, quando a gente fala na questão ambiental, a gente está passeando em muitas outras coisas que traz junto isso, né? Eu não posso falar só da questão ambiental, eu vou falar de educação ambiental. Mas o que é que eu vou falar? Vou falar da água, vou falar do solo, vou falar do ar. Tem algo, né, conectado aí, que seria interessante a gente tentar entender um pouquinho, né, cada ciência, para a gente poder, digamos, ter mais firmeza e mais ética até, né, de passar uma informação. Eu não quero que você se forme, só se fico preocupado. Ah, eu vou tomar conta do lixo. Assim, eu quero que vocês vão além da questão ambiental, sim, da questão da preservação, né? Mas que vocês trabalhem junto, né, os pensamentos, na produção de riquezas, na geração de renda, geração de comidas, inclusive, saudáveis, né, comidas orgânicas, né, podemos dizer assim, que são coisas reais, né? São coisas assim que não dá para a gente separar. Né? Eu vou aprender a fazer meu cultivo, eu vou aprender a usar a terra, vou aprender a usar meus defensivos naturais, e aí com isso eu vou produzir comida, né? Vou produzir alimentos de boa qualidade. E aí, se eu penso na preservação da floresta, a gente sabe a importância disso, né? A importância ambiental, porque vai se tornar muito mais caro uma recuperação a um problema que a gente ocasionar lá na natureza. Aí, como a gente vai levar essa informação? Como a gente vai trabalhar isso, né? É o nosso grande desafio, né? Desafio aí para vocês que ficarem interessados em entender mais essa dinâmica, essa questão ambiental, né? Então, vocês percebem que qualquer disciplina que vocês vejam, aquela questão ambiental tem um sentido. Tá, pessoal? Então, a gente vai encerrar aqui. Aí, como eu falei, né? A gente tem a sequência do slide, eu vou gravar e vou mostrar para aqui só as imagens, né, da tipo de erosão de sulco, né? Aqui no caso à esquerda, né? Aqui à direita já é uma vossoroca, né? Aqui eu tenho imagem também da ravina e as vossorocas, que seriam esses buracos aí que a gente já percebe que a área já está destruída, né? Então a gente tem um grande desafio aí para chegar. Então a gente vai parar aqui. Tem um material também, uns vídeos, né, que vai ajudar aí a compreensão, tá bom? Vou encerrar aqui a gravação, tá? Para justamente não ficar tão longo, que já está longa.